Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. No capítulo 6, quando Kardec nos traz casos de criminosos arrependidos. E nós estamos vendo aqui o caso de um espírito que, vamos dizer assim, assombrava uma propriedade. O espírito de Castel Naudari. O espírito de Castel Naudari. Estamos falando como se escreve. E é isso. Espírito de Castel Naudari. Vimos aqui a primeira parte. Esse espírito, ele morava nessa casa, matou o irmão, depois matou a viúva do irmão, que se fizera depois sua própria esposa, matou-a também. E esses dois crimes não foram descobertos. Ele não foi punido em vida. Foi desencarnar aos 80 anos. E isto no século XVII. Ele desencarnou em 1659, 200 anos antes dessa mensagem, desse caso vir, não é? Ao estudo de Kardec. E, então, Kardec faz perguntas a São Luís sobre esse caso. E São Luís, então, vai respondendo suas perguntas. E aqui vamos hoje para o item 8, quando Kardec pergunta o estado em que se encontra, e ele ficou lá dentro da casa preso. E Kardec pergunta: o estado em que se encontra esse espírito é daqueles estados, é o daqueles seres, vulgarmente chamados condenados? Resposta: absolutamente. Há outros bem mais horríveis que esse. Então, não é um condenado. Existem casos muito mais severos que este caso aqui. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este espírito, a casa onde cometeu esse crime é o seu inferno. Outros carregam consigo pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Então, esta foi a forma, vamos dizer, de ele meio que purgar na sua consciência em primeira instância, não é? Mas ele deixa claro aqui, São Luís, que outros espíritos carregam o crime consigo, não ficam presos aos locais, levam consigo onde quer que estejam, porque é isso, a consciência vai conosco onde quer que estejamos, pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Então, outros também levam as suas paixões, os seus desequilíbrios, não é? E como estão desencarnados, não conseguem colocar em prática aqui no plano físico, isso também para eles é uma tormenta, veja. Situações bem diferentes de tormentas, não é? Item 9. Pergunta: esse espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece? E sim, todos ali estavam orando por ele. Vimos a mesma coisa para outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como ocorre, aí a pergunta, como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riem de tudo o que há de mais sagrado, em uma palavra, que nada os toca e que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo? Esses são os psicopatas, não é? Que nós identificamos hoje em dia como psicopatas.
E São Luís responde: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes espíritos a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo. Não conseguem tirar proveito da prece que fazem por eles. Por quê? Porque não estão arrependidos. Ela não alivia senão aqueles que estão inteiramente endurecidos. Ela não alivia senão aqueles que estão inteiramente endurecidos. Que não estão, não é? Inteiramente endurecidos. Ele está dizendo, é preciso que haja arrependimento. Se o espírito está totalmente endurecido, não se arrepende. Então a prece não pode aliviar, não há arrependimento. Mas aqui deve ter tido um problema de tradução. A prece não alivia senão aqueles que não estão inteiramente endurecidos, não é? 10. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, isso é uma razão para se abster de orar por eles? Interessante pergunta. Resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Aqui faz-nos lembrar uma história, não é? A história de um pão. Já contamos essa história aqui, mas contamos de novo, porque ela é excelente. A história de um pão. A história de um pão é contada por Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, o espírito, né? Humberto de Campos, irmão X. E ele conta a história de Barsabás. Barsabás era um homem duro, mau, endurecido, muito endurecido. Não fazia bem para ninguém. Era muito rico e muito egoísta. E havia um homem muito pobre que tinha fome. E uma vez Barsabás deu a ele um pedaço de pão. Um pedaço de pão. Tanto que a história tem o título de A História de um Pão. E por causa desse pedaço de pão, aquele homem pobre orou muito pelo seu benfeitor, que naquele momento saciara a sua dura fome. E orou por ele. Mas como Barsabás estava muito endurecido, ele não conseguiu tirar proveito da prece naquele momento. A prece ficou retida nas esferas altas, aguardando o dia em que Barsabás conseguiria tirar proveito dela. E Barsabás desencarnou e teve lá, vamos dizer, recebeu as consequências naturais dos seus erros, sofreu muito, muito, muito no invisível, depois da desencarnação, até que um dia, depois de anos sofrendo, sim, quem deu não... Veja bem, era um menino, não era um adulto que recebeu o pão. Era um menino. O menino estava com fome. E Barsabás deu o pão ao menino. E o menino orou pelo benfeitor daquele pão. Sim. Muitos anos então se passaram e Barsabás acabou se arrependendo, ou melhor, né? Cansou de tanto sofrer, percebeu então, admitiu então seus erros. E neste momento, quando ele ora, ali banhado em dores, aquela prece que estava retida desce sobre ele como um raio de luz abençoada. E o que veio como efeito do seu arrependimento, da prece feita em seu favor, ele acabou sendo atraído para uma nova encarnação. E ele foi ser filho daquele menino que cresceu, se tornou um homem e teve um filho.
E era visto, então, aquele menino nos ombros do pai, feliz. E este é o menino, o menino que ganhou o pão. E Barsabás, aquele homem duro, se tornou filho daquele menino pobre que havia ganhado o pão daquele Barsabás, que tornou-se agora o seu filho. Então é isso. As preces ficam, nunca são. Não, a prece é um instrumento de pura luz. Jamais será inútil fazer o bem. Fica lá, aguardando o momento de vir em benefício daquele a quem se orou. E aqui é o que o nosso São Luís nos diz, não é? Agora vamos ter. Nossa, está chovendo, hein? Acho que é até um pouco de granizo aqui. Forte. Agora vamos ver um comentário de Kardec a essa resposta de São Luís. Lembrando aqui a sua resposta, não é? A pergunta que Kardec fez seria uma razão, então, já o endurecimento do espírito para abstermos-nos de orar por esse espírito? Não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. E Kardec comenta: ocorre o mesmo com certos doentes sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, ao contrário, operam certos remédios prontamente. Penetrando-se nessa verdade de que todos os espíritos são perfectíveis, ninguém fica endurecido para sempre, não é? E que nenhum espírito está eterno e fatalmente votado ao mal, compreende-se que cedo ou tarde a prece terá o seu efeito e que aquela prece que parece ineficaz à primeira vista, não deposita nele menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem, se ela não o tocar imediatamente. Seria, pois, um erro desencorajar-se a prece, não é? Pelos que necessitam, porque não se triunfa logo em seguida. Então, não devemos, não tem efeito, então vou parar. Não paremos. Bem, sempre devemos perseverar no bem, não é? Vejamos aqui agora o item 11. Pergunta Kardec: se esse espírito se ele reencarnasse, em qual categoria de indivíduos se encontraria? Resposta: isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Senão, endurecido, necessidade X. Arrependido, necessidade Y. Não é? Então, vai depender. Várias conversas com esse espírito introduziram nele uma notável mudança no estado moral, diz Kardec. Eis algumas de suas respostas. Agora vamos ao espírito. Ok? Pela primeira vez ele vai responder aqui. Ao espírito: por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Resposta: eu não o queria. Por que não o queríeis? Resposta: ignorância e embrutecimento. Então ele considerou que ele estava muito ignorante e muito embrutecido. 13. Por que, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castelnaudari? Por que, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castelnaudari? Falta uma vírgula aqui. Por que, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castelnaudari? Resposta: se me permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Com isso sentis alívio? Começo a esperar. Vir a sentir alívio. Já há esperança. 14. Se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Resposta: ver-me-íeis em camisa, sem punhal.
porque ele se via antes com um punhal nas mãos. Né? Pergunta: por que não teríeis mais o vosso punhal? Que fizestes dele? Resposta: eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão. A misericórdia. Né? 15. Se o Senhor D, filho, aquele que recebeu o tapa, retornasse assim porque ele, como espírito, deu um tapa no encarnado. Um tapa, um efeito físico. O encarnado não viu quem o bateu. Foi um efeito físico. Ele deu um tapa na cara do encarnado. Se o Senhor D, aquele que recebeu o tapa, retornasse a casa, que farias? Lhe faríeis mal? Resposta: não, porque estou arrependido. Pergunta: e se quisesse ainda vos desafiar? Resposta: oh, não peça isso. Não poderia dominar-me. Isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. Ou seja, por favor, não me desafie, não me provoque. Né? Eu estou calmo, mas não posso ser provocado, senão eu sei que não resisto e vou ser agressivo, como se ele dissesse assim. 16. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta: oh, não ainda. É muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, as penas, não durarão sempre. 17. Ah, não. 17 vamos deixar para amanhã. Já estamos aqui no nosso horário. Então, amanhã começamos aqui no item 17, na nossa terceira parte, no caso desse espírito de Castel Naudari. Naudari. Então, queridos amigos, até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Seu Inferno. Muita paz a todos.